desse um filho varão a ela, né? Ela ia entregar o filho dela para a obra do Senhor, depois que desmamasse, para que ele viesse servir a Deus. Então aqui eu posso tirar alguns trechos dessa palavra e trazer para a minha vida. Por quê? A casa que a gente está morando, ainda estamos morando nela, antes de eu comprar essa casa, eu tinha feito um voto com o Senhor. Eu tinha feito um voto com ele, se ele me tirasse do aluguel, né, e se ele me colocasse numa casa que fosse minha. E nessa casa eu pedi também que tivesse um espaço para mim fazer a obra dele. E assim o tempo foi passando e eu ali sempre orando, apresentando ao Senhor que queria uma casa que eu pudesse fazer a obra dele. E aí o tempo passou e Deus ali me concedeu aonde eu ainda estou orando, que eu faça a obra lá. E quando eu comecei a fazer, a gente começou a fazer a obra, Deus brandou no meu coração, né, que Ele ia fazer, Ele ia abrir portas dentro de portas. Aleluia. E ali eu tomei posse e disse: eu creio, Senhor. E em várias igrejas onde eu passei, né, onde eu chegava visitando, Deus sempre mandava eu falar para a igreja. Eu acho que eu já falei aqui também, falei no outro canto aí, que Deus tira de quem tem e dá a quem não tem. Sendo que eu não entendia que era comigo, né? Mas Deus sempre mandando eu falar para a igreja, onde eu chegava, Deus sempre mandava dizer: Deus tira de quem tem e dá a quem não tem. Então ali o tempo foi passando, né? Quando foi o ano passado, minha mãe, que todos os anos ela aprontou comigo, né? O ano passado ela foi aprontou novamente e fez o meu aniversário, né? Sempre tem uma comemoração. E quando foi o ano passado ali, eu ali na casa dela, aí de repente, eu conversando com ela, já me organizando para se despedir para vir para casa. De repente meu padrasto, ele desceu, já tinha tomado umas lá com o filho dele, e de repente ele desceu e chamou o filho dele. Até eu achei estranho, porque Dário está vindo com Daniel para cá. E de repente ele parou, chamou minha mãe, aí ele se reuniu ali, chamou também o meu esposo, aí disse: olha, a partir de hoje eu estou dividindo o que é de Daniel para você. Aleluia. Hoje o que o meu filho tem, eu estou dividindo. Eu já conversei com ele, a gente já sentou, já foi para o cartório e já dividiu a metade do que ele tem e está dando a você. Olha, aleluia. E ali eu não entendi nada, mas sinto que antes disso, Deus estava me dando sonhos. E ali eu estava tendo alguns sonhos. E nesses sonhos eu via terreno, dentro de outro terreno, dentro de outro terreno. O que é isso, Jesus? Eu não estou entendendo que esses 3 terrenos dentro de um só. Eu não estou entendendo, Senhor, que o Senhor quer falar comigo. E depois sonhava de novo. E, meu Deus, que mistério é esse? Que mistério desse sonho é esse, meu Deus? Eu sempre sonhando com terreno, dentro de terreno. O que é que o Senhor quer falar? E ali, só segurando o sonho e perguntando a ele o que é que ele estava querendo. E sempre, como eu falei, aonde eu chegava, eu sempre dizia o quê? Deus tira de quem tem e dá a quem não tem. Então, como eu tinha feito um voto ao Senhor, que queria uma casa que tivesse uma área que eu fizesse a obra dele, então depois que eu falei isso, que a gente começou a fazer a obra lá, aí eu senti de Deus de entregar a casa completa para a obra. Eu ainda não sabia desse algo que Deus já tinha preparado, eu não sabia, mas Deus falava no meu coração: entrega tudo para fazer a minha obra. Eu falei: Jesus, quando o Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Não sei se eu tenho que sair daqui para ir pagar aluguel, mas eu estou sentindo que eu vou entregar tudo no teu altar. Aleluia.
porque eu fiz um voto no Senhor e o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Agora, será que você vai ser fiel para com Deus? Então eu disse, Senhor, quando o Senhor abrir a porta, eu vou alugar, nem que seja um cantinho, e vou embora. E vou deixar aqui só para a tua obra. Sei que Deus ainda, meu padrasto ainda não tinha falado sobre o terreno. E ali o tempo foi passando, o ano passado também, depois que Deus bradou no coração do meu padrasto para falar sobre o terreno, aí eu fiquei conversando com Deus, meu Deus, e agora? Como é que eu vou construir se eu estou trabalhando? Nem eu, nem meu esposo. Como é que eu vou construir? Porque o que é da obra é da obra. O que é meu é meu. Então eu preciso que o Senhor abra as portas. Sim. Então primeiro, de repente eu sonhei também. Interessante é isso. Sonhei com a filha de uma colega minha, que alguns anos atrás eu já trabalhei no Otávio de Freitas. E de repente, no ano passado também, Deus me fez sonhar com essa criança, que hoje em dia ela está adulta, né? Mas eu sonhei vendo ela como uma criança, né? Uma menina. E eu ainda estava no sonho, eu estava morando na casa da minha avó, e de repente Deus dizia, olha para o outro lado da pista, e eu vi essa criança. E a criança olhando para mim fixamente. E ali eu fui subindo uma ladeirinha que tem. Por que essa menina tanto está olhando para mim? Aí Deus mandou no meu coração, vai até ela e pede a bênção. Aí eu olhei para a menina e disse, cadê a bênção de tia? Aí ela ficou olhando para mim, olhando, depois ela sorriu e estendeu as mãos. E quando a menina estendeu as mãos, eu despertei. Aí eu disse, que interessante. Eu pedi a bênção à menina, e a menina sorriu para mim. Sonhar com menina, pela situação da história, é vitória. Eu creio nisso. Aí de repente eu liguei para minha mãe. Eu mandei um zap para ela e disse, dei a bênção e fui falando outras coisas para ela. Ela me respondeu e não me abençoou. Ao final, mãinha, peraí, a senhora respondeu tudo, só não respondeu a bênção. Me abençoe, eu preciso da bênção. Aí ela, é agora, meu filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quer dizer o quê? 3 vezes. E ali eu disse, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Aí depois eu falei com minha tia, que ela é de lá do Otávio também. Aí eu disse, tia, está entrando gente aí? Ela disse, olha, estava até entrando, mas no momento parou. Eu fiz, Jesus, se for a tua vontade, e se o Senhor permitir, eu vou voltar para lá. E ali eu fui apresentando a Deus em oração, e disse, Senhor, se tiver de abrir essa porta, eu quero que abra essa porta, até porque é pertinho de casa. Então eu creio que o Senhor vai abrir essa porta. Eu creio. Até porque a menina já me abençoou. E a menina que estava, que eu pedi a bênção, a menina, ela é filha de uma colega que trabalhava lá comigo no Otávio, no tempo que eu já fui de lá. E ali me passou, eu fiz, meu Deus, eu creio que vai ser lá. Mas eu preciso de mais um sinal, sim. E ali eu sonhei novamente com o Otávio. E nesse mesmo dia, minha tia ligou para mim e disse, olha, apareceu uma vaga. Agora sim, é extra. Não fiz nada não. Só em abrir a porta, Deus proverá. E ali eu fui, fiquei como extra. E extra não é nada muito certo, né? Mas quando eu entrei nesse hospital, alguns tempos atrás, eu tinha um crachá que era bem diferente do tempo do de hoje. Eu disse, Deus, esse crachá aqui, ele vai mudar de cor. Esse crachá, que não tem muita validade, ele vai mudar de cor, porque ele vai ter valor. Eu já entrei no hospital determinando. Deus, o Senhor vai me honrar aqui. O Senhor vai fazer esse crachá antigo mudar de cor. Então, aí o crachá, quando eu comecei a ficar lá,
como extra, aí ele ficou o quê? De branco, ele foi para verde.